É, Bom dia, Paty, bom dia, pessoal que está acompanhando a gente aqui. Eu sou um trabalhador autônomo de Botucatu, estou estudante de Direito, sou filho do Jair e da Carmen, que fundaram a Panicenter ali na Rua Amando. Cresci aqui em Botucatu, cresci pedalando na Cuesta, cresci vivendo na rua, curtindo a época das festas, dos bailes de rua, da festa junina da vila, e fui para São Paulo fazer comunicação social, publicidade na USP. Voltei para Botucatu em 2010. Há 8 anos eu estou de volta com a minha agência de propaganda, enfrentando o mercado, fazendo as artes, tirando as fotos, os logos, fazendo Você que faz todo esse material. material de comunicação, eu que faço. Daí a gente já está com um apoio, um pessoal que está ajudando a gente, colaborando no desenvolvimento, na aplicação dos materiais, mas a gente na agência que faz toda essa divulgação. E agora a gente está nesse caminho político. Desde 2015 eu estou filiado realmente no PSOL, mas militei no movimento já em São Paulo, militei enquanto trabalhador estagiário na cidade universitária, trabalhando com movimento social desde aquela época, no começo ajudando como a gente podia, enquanto designer na rede Saci. Até indico para todo mundo que quiser apoio com essa rede de orientação, de inclusão da pessoa com deficiência, que a rede Saci ela é um dos nortes da América, nesse sentido de inclusão digital, quanto inclusão física, orientação de empresa, capacitação da pessoa com deficiência para inserção no mercado. Então, nesse movimento todo, eu estou aqui em Botucatu, filiado, estou presidente do PSOL, fui candidato a prefeito em 2016, onde a gente começou a conhecer mais a cidade, andar a cidade, navegar pela cidade, viajar pela cidade, com esse propósito de ouvir e de trazer para dentro de uma proposta política esse ânimo popular de fazer parte da política e de enfrentar a exclusão. Então, quem é o Daniel hoje, eu acredito que é um sonhador a cada dia mais perto de realizar um sonho, que é de ter uma cidade nossa, ter uma relação que a gente tem entre as pessoas, entre os vizinhos, entre os colegas, um ambiente equilibrado, um ambiente justo. Então, eu acho que o Daniel está sendo representado hoje mais pelo conjunto de coisas que a gente está fazendo, né, nesse sentido. E o que te motivou a ser candidato a deputado federal? A necessidade. Se for ver a necessidade de renovação, a necessidade de enfrentar o retrocesso, enfrentar o abuso, enfrentar a exclusão, né? Quando a gente vai conversar com uma pessoa da política, se a gente não tiver como agradar essa pessoa, a gente é atendido de uma maneira diferente. Quando a gente vai fazer uma negociação com um empresário, com um comerciário, com um comerciante, com um vizinho, infelizmente hoje a gente está vendo que a relação afetiva, a relação solidária esteve muito fora da negociação política, e a gente está vendo uma coisa que está surgindo em muitas comunidades, que é justamente o movimento social, esse laço afetivo, esse laço solidário, retomar a política. A política a gente assume que estava muito mal frequentada, estava sendo habitada por pessoas que só querem justamente ter o poder, ter a orientação e conseguir impor uma prática para beneficiar a si e os seus pares, e esquece todo o motivo dessa política, né? Para que serve a política? Para que serve a democracia? Da onde veio a democracia? Da onde veio essa luta por igualdade, para enfrentar essa desigualdade social? E por que a gente está aqui hoje, né? Então, a proposta de ser candidato a deputado federal esse ano veio de uma orientação do partido, para a gente conseguir representar a luta dos movimentos sociais, do trabalhador, do estudante, aqui na nossa região. A gente está sendo incentivado a andar
todo nossa região 014 aqui, Botucatu, Avaré, Barra Bonita, Igaraçu, Conchas, Bofete, Pardinho, a gente está conhecendo e sendo conhecido por causa que essa que é a prática política que a gente... Opa, estou caindo. Porque isso que é a prática política que a gente está incentivando, que o movimento social use a ferramenta política, tenha nesse caminho um caminho de luta. O PSOL é um caminho de luta do movimento social. Então, isso é o primeiro ponto que já distingue o nosso partido de muitos. E por que você escolheu, então, o PSOL? O que é o PSOL? Então, o PSOL que me escolheu. Eu acredito que foi isso. O PSOL, eu procurando um partido que não seja um partido que busca controlar sindicato, não seja um partido que busca controlar movimento social, um partido que busca controlar a comunidade, que busca impor a sua política, mas o contrário, um partido que é uma ferramenta da luta social. Então, a demanda que a gente está vendo na sociedade, a gente busca trazer para dentro do partido e, através da instituição partidária, enfrentar a oposição que quer acabar com essa luta por igualdade, solidariedade e impor essa centralização em torno deles. Então, o PSOL hoje, ele vem justamente para ser uma válvula do enfrentamento social. A gente vê que a prática política de cidades organizadas em torno do sucesso de um partido ou de outro partido é uma corrupção moral que institui uma corrupção capital, onde o partido tem que lucrar, onde que uma certa aristocracia, um certo grupo de pessoas tem que lucrar para a sociedade depois lucrar. E é isso que a gente enxerga que é o motivo de toda a corrupção, esse vínculo do dinheiro com o poder político. Um investe no outro que beneficia um. A gente vem na contramão disso, que a gente não acredita nesse movimento que já faliu. O movimento que a gente acredita é pegar junto ao trabalhador, ao estudante, à comunidade, ao bairro, aos movimentos sociais que tem na prática, no dia a dia e na unidade o sucesso, a empatia, a gente conversar, a gente negociar um bem comum e seguir nesse caminho. Por causa que hoje, quem tem as portas abertas na prefeitura? Quem tem as portas abertas na Câmara? Se a pessoa que está vendo a gente entra em contato, eu quero uma prática, ela vai ser vetada por ser amiga de tal pessoa? Ela vai ser censurada por não fazer parte do partido dela? Então, como é que funciona essa relação política? A gente acredita dentro do PSOL que a política se faz no dia a dia. O jeito que a gente escolhe nossa roupa, o jeito que a gente come, o jeito que a gente penteia o cabelo, o jeito que a gente enfrenta uma fila, isso é política. A gente pode seguir esses exemplos dos péssimos políticos de seguir dando carteirada. Você sabe com quem você está falando? Você sabe o filho de quem que eu sou? E isso aí impõe o autoritarismo e exclui muitas pessoas através da repressão. A gente acredita em outro movimento, um movimento solidário, um movimento da empatia, e o pessoal está refletindo isso nessa campanha. A gente está vendo que aqui na região de Botucatu nós temos 2 candidatos a deputado federal, sendo que a gente é o único de Botucatu. A gente está viajando a região, viajando os bairros de Botucatu e sentindo que esse movimento do PSOL é um movimento que é necessário. Não adianta a gente ir para a rua enfrentar a corrupção enquanto o nosso vizinho controla todas as pessoas do bairro. Não adianta a gente ir para a rua enfrentar que as pessoas se levantem, que o gigante levante, enquanto a gente assiste que na nossa mesa de churrasco tem um marido que fica xingando a esposa. Então, essa é uma política que a gente acredita no dia a dia, que a gente é radicalmente defensor dessa política. A gente não consegue mais tolerar a mulher sendo agredida, a mulher sendo vulnerabilizada, sendo violentada e ninguém fala nada. A gente vê as mulheres sendo mortas e a gente vê que as mães educando as filhas. Isso é uma história que eu aprendi no círculo, uma experiência de mãe educando a filha, não gritar por socorro, a gritar fogo. Fogo todo mundo atende. Se ela gritar fogo, fogo, todo mundo vai ver o que está acontecendo. Se uma mulher gritar socorro, poucas pessoas dão atenção. Então é essa consciência, é essa cidadania básica
de eu estar preocupado com você, eu estar preocupado com o seu caminho. Ah não, eu estou precisando me vender. Eu estou precisando aceitar um salário de meio salário mínimo. Eu não posso ter carteira assinada se não tenho emprego. Eu preciso pagar minhas contas, eu tenho meu compromisso. Eu preciso sair do PSOL para conseguir ter um projeto aprovado. São coisas que acontecem. São coisas que a gente acredita que juntos a gente consegue enfrentar, a gente consegue fortalecer uma alternativa para isso tudo. Aí você disse que essa viagem, né, essas andanças, né, Botucatu e região, como é que você avalia Botucatu e a região? A gente é uma região muito privilegiada. Muito privilegiada. A partir do momento que nós temos a Cuesta, que é muito rica, a Cuesta, que nos traz muitos benefícios, e a gente está num polo geográfico também, que é caminho do Brasil, entre Rondon e Castelo. A gente está geograficamente muito bem posicionado, no coração do estado, realmente, no centro, e a gente tem um polo desenvolvimentista. A gente está vendo que está com um crescimento muito acelerado, industrializado, e a gente vê que a gente está representando também muito do que está acontecendo em Avaré, em Bauru, em outras cidades aqui da nossa região, que é um interior enfrentando os benefícios e os malefícios do desenvolvimento, por causa que muito do desenvolvimento, por exemplo, da ditadura militar, veio por conta da exclusão, veio por conta da perseguição. A partir do momento que a gente concentra a renda em uma aristocracia e exclui de direitos 80% da sociedade, a gente visivelmente consegue ver que está tudo pintado. A gente consegue ver que está tudo reformado, mas a gente não consegue enxergar como é que está o laço social das pessoas. O trabalhador, ele está seguro? O professor da escola pública, ele está seguro? Ele está com o emprego garantido? Ele está com a renda garantida? Ele está conseguindo pagar as contas? Como é que está o índice de adoecimento do servidor municipal de Botucatu e da região? O estudante, ele está seguro? Como é que está o projeto estudantil, o projeto acadêmico do estudante? Existe um plano de vida para o estudante? A gente está vendo muita coisa acontecendo e a preocupação nossa é essa, quanto transformadora e quanto construtiva que é o poder público na vida das pessoas. Sim, mas aí assim, dessa visão toda, assim, das áreas, de eixos, quais são as prioridades, que são prioridades? Você viu assim, que tem uma necessidade urgente de ter esse novo olhar, essa nova política? A gente, dentro do partido, está desenvolvendo dois caminhos principais que a gente acredita que são transformadores, e tem outros caminhos que a gente acredita que tem que ser pauta em todas as demandas. Um é a cultura popular. Já tem índices mundiais, estudos mundiais, que comprovam que a cultura, assim como o esporte, é a principal ferramenta para combater a desigualdade. A partir do momento que a gente ocupa a rua, que a gente ilumina a cidade, que a gente faz com que a comunidade se una para fazer esse desenvolvimento cultural por si, ela afasta a escuridão, ela afasta a criminalidade, assim como hoje a gente capacita a economia, a gente capacita a vida social desse bairro. A gente tem em Botucatu, por exemplo, que grande parte do centro é serviços, é comércio. E como que está o bairro de final de semana? Como é que está o bairro, a oferta de serviço, a oferta de comércio, a oferta de vida? A gente tem, por exemplo, o Festival de Inverno que aconteceu em Botucatu. Qual que foi o acesso do pessoal que não mora no centro à cultura do município? Quanto que é desenvolvida a cultura popular? A gente teve a união das escolas de samba de Botucatu e o carnaval de rua, que é um traço popular de Botucatu. A gente lutou já em 2017 para ter implantado o repasse público para subsidiar isso, e foi uma luta tremenda, por causa que o subsídio estava indo justamente para esse polo industrial e esse laço cultural estava sendo garantido um mês antes do carnaval. Outro caminho que a gente acredita muito que vai transformar a cidade é como que a gente garante a liberdade das pessoas.
o PSOL, a Luísa Erundina, aprovamos em 2015 que o transporte é um direito social. A gente consegue ir e vir, a gente consegue ter direito à saúde, à educação, a partir do momento que a gente consegue chegar lá. Então, se a gente não chegar no posto de saúde, ou for caro para chegar no posto de saúde, a gente não vai ser tratado. Tem muita gente que não consegue pagar R$ 7 para ir e voltar de ônibus e acaba postergando uma necessidade tão básica como essa. Então, a gente acredita que o ônibus gratuito é viável, assim como o direito ao transporte, ao livre acesso à cidade, vai fazer com que no final de semana a gente consiga vir nos eventos culturais da cidade, vai fazer com que a gente consiga levar o filho para a escola e depois vá trabalhar, sem que para isso a gente tenha que gastar R$ 20 por dia. Outro dado importante que reforça essa necessidade, um estudo do IBGE apontou que as pessoas que são proprietárias de veículos, elas gastam 18% da sua renda anual com o seu veículo. Ou seja, em Botucatu, a renda média é de R$ 3.000. Nós temos 100 mil veículos. A gente faz um cálculo de 50 milhões que a gente é obrigado a pagar de gasolina e de imposto. A gente tem dados oficiais que o ônibus coletivo da cidade custa 16 milhões e que esses 16 milhões é de um sistema autogerido, ou seja, cada pessoa que paga subsidia isso. Então, os 16 milhões de ônibus são pagos pelos usuários, ou seja, a gente gasta em torno de 90 milhões, 80 milhões com transporte todo ano. Só que em 25 milhões a gente consegue ter transporte gratuito. Então, essa sua defesa pelo transporte gratuito, o transporte público gratuito, vai entrar como uma pauta, uma agenda dentro das suas atribuições como deputado federal? Direito à cidade. É uma pauta específica como deputado federal, defender o direito à cidade e o transporte coletivo gratuito é uma ferramenta viável. É uma ferramenta que faz o dinheiro do trabalhador ficar no bolso do trabalhador, é uma ferramenta que liberta o cidadão para usar a cidade, para ir trabalhar, ou nos finais de semana para lazer e para educação. É uma economia para o empresário e para o comerciante, é uma economia para a prefeitura, por causa que muitos dos usuários a gente paga o servidor municipal, e o servidor municipal paga a empresa de ônibus ou paga o posto de gasolina. Então, é uma pauta para manter o dinheiro para o comércio, é uma pauta de economia para o industrial, que vai ter esse dinheiro para si, é uma pauta para o trabalhador e para o estudante ter livre acesso à cidade. Então, acredito que dentro da pauta de quanto que a cidade é nossa, quanto que a cidade é sua, quanto que a cidade é minha, vem nisso. Quanto que a gente tem de direito a ir e vir na cidade? Quanto que custa isso? Sendo que hoje o desemprego está em 12%, 13%, sendo que hoje o salário mínimo não dá para pagar nada, o aluguel nosso numa comunidade isolada do centro, uma casa, um casebre, está R$ 500, então meio salário mínimo você paga de aluguel. Vai fazer uma cesta básica, você gasta mais R$ 200, no mínimo. Ou seja, dos R$ 900 de salário mínimo, R$ 700 você paga só com o básico, que é ter um teto e ter uma comida na mesa. Agora, com um desemprego média de 2 filhos por casa, a gente tem que ter alternativa para isso. Então, o transporte gratuito é uma alternativa para a gente fazer o nosso trabalho ser valorizado. Chegar no fim do mês, eu não preciso gastar 20% do meu salário com isso. Mas se a prefeitura subsidiar, esse dinheiro fica comigo, esse dinheiro vai para o comércio, vai para o lazer e volta para a prefeitura. A gente tem que as cidades que fizeram isso já no Brasil, já tem como pauta que foi uma ferramenta para enfrentar a crise. O ônibus gratuito já ajudou a enfrentar a crise. Fez o dinheiro não ficar centralizado nos donos de postos de combustível, nos donos das linhas de ônibus e ir para o comércio. Então é uma pauta que a gente vai defender, a cultura popular é outra pauta que a gente vai defender, e uma terceira pauta que floresceu dentro do PSOL e que a gente defende com muita força é a pauta feminista. Quanto que a gente tem os assessores dos deputados, quantos são mulheres? As deputadas, quantas são mulheres? Na prefeitura, quantas secretárias são mulheres? A gente tem, acho que 17 secretarias da prefeitura, uma, depois de fevereiro, passou a ser representada por mulher. Então,
a gente acredita nessa representatividade, a gente acredita nessa valorização. Dentro do pessoal, a gente já tem um diretório que tem, por maioria, a voz feminista, as pautas de creche, de saúde, de educação, de trabalho, de segurança, é o que eu estava falando de pauta transversal. O feminismo tem que ser trabalhado em todas as agendas, seja na saúde, seja na segurança, seja no lazer, seja na cultura. A pauta feminista tem que ser abordada em todas elas com uma leitura feminista, por causa que o que tem hoje é uma leitura machista. Então a gente acredita demais nesse equilíbrio através do nosso mandato lá em Brasília. Certo. E na sua opinião, qual a importância da Cuesta? A Cuesta... Potencial, se ela é um entrave para desenvolvimento? Não, a Cuesta... Sem a Cuesta a gente morre. Sem a Cuesta a gente morre. Por quê? Um dos motivos é, primeiro, a área de absorção da água da chuva e como que a gente tem a nossa água na torneira, como que a gente abastece a cidade. A gente não pode esquecer que toda a água que chega na torneira, toda a água do rio, a água que vai para o campo, toda a água da cidade é água da chuva. A chuva tem que ser incentivada e sem o ciclo natural da Cuesta fazendo com que a umidade do ar se solidifique, se umidifique e tenha chuva que faça esse ciclo sustentar a captação de água, a gente não tem água. Para começar, isso aí então, é essencial para ver como que a água é retirada da cidade. A gente está em cima do aquífero Guarani, mas a gente não consegue retirar água do aquífero Guarani. A gente está numa altura de 700, 800 metros do nível do mar e não consegue perfurar, não é viável, né, economicamente a gente fazer essa coleta. Então por isso que a gente precisa da água da Cuesta e dos outros polos de absorção de água da região. Também a Cuesta é importante polo turístico, que agora está sendo profissionalizado esse atendimento, essa área turística da Cuesta, assim como a gente acredita também na cultura popular, de valorizar a cultura ribeirinha, valorizar a cultura sertaneja, valorizar a cultura, além da cultura europeia e colonizante que a gente tem. Então, a gente tem que ir para os bairros, para as regiões além do centro urbano, para valorizar a nossa Cuesta. A gente tem também a parte de agricultura familiar aqui da nossa região muito valorizada e tem que ser reconhecida através de, por exemplo, projetos como a Merenda Segura, que se for aprovada pela prefeitura, vai controlar a compra de alimento orgânico e fiscalizar a entrega, fazendo com que o ciclo de compra de orgânicos venha da agricultura familiar, chegue na merenda escolar, sem nenhum ladrão de merenda conseguir ficar escondendo isso na manga. Então, por exemplo, a política pública, a instituição dos desenvolvedores dessa merenda segura, por exemplo, conseguem fortalecer a Cuesta, fortalecer a agricultura familiar. E outro ponto também que eu não esqueço que eu cresci na Cuesta, né? Minha memória de andar de bicicleta, minha memória de cachoeiras, né? A gente Tem um significado pra gente, para todo mundo catuense, para toda a região. A terra do Saci, que a gente tem que fortalecer também, né? O Saci de Botucatu, o Saci da nossa Cuesta. Então, é simbólico a gente valorizar a Cuesta, é humano a gente respeitar a Cuesta e saber que a gente não é dono da Cuesta, a Cuesta que é nossa dona, a Cuesta que faz com que a gente tenha nossos frutos, que a gente tenha nossa água, que a gente tenha nossa vida, que a gente tenha um meio ambiente com umidade viável para a nossa existência, que a gente tenha um alimento saudável. E a partir do momento que a gente deixar de respeitar esse meio ambiente, deixar de respeitar esse equilíbrio que a gente tem que ter, não tem alternativa, a gente consegue analisar na história todas as cidades que já ruíram por conta de abandonar o seu ecossistema, seu meio ambiente, para seguir um processo desequilibrado. Certo. E na sua opinião,
o que deveria ser feito para mudar o quadro político que encontra o nosso país? Liberdade. A gente precisa ser livre. Hoje em dia, a gente vê cestas básicas sendo entregues em comunidades em troca de voto. E o político ele é valorizado porque ele está dando cesta básica, não pelo programa social, pelo projeto político, mas quanto que ele está fazendo a pessoa enfrentar a crise profunda que ela vive. Sem dinheiro para pagar botijão de gás, não é dona da própria casa, sem alimento para colocar na mesa, ela não consegue sair da sua casa, a não ser que seja a pé, ela não consegue ter acesso a um sistema de saneamento, a saúde não é feita para ela, só vai chegar nela a partir do momento que for economicamente viável. Então eu acredito que para a gente renovar e fazer uma política saudável, uma política limpa mesmo, é fazer com que essas pessoas cheguem ao poder político. Então, hoje a gente tem, voltando naquela reflexão, por que você é atendido pelo poder público? Por que o político olha para a gente? Por causa que a gente é respeitado enquanto cidadão, porque a gente é respeitado enquanto luta democrática, que muitas pessoas já morreram para defender a nossa liberdade de opinião, a nossa voz, e como que hoje a gente é respeitado enquanto cidadão. A gente tem uma Constituição cidadã que valoriza direito, que valoriza a cidadania e que busca defender a gente. Mas como que os políticos valorizam isso? Então, hoje, para renovar a política, vem no sentido de a gente trazer para dentro da gente, trazer para a política a vida. A política não é uma coisa chata, a política não é uma relação de ódio. A gente tem que semear essa unidade, semear a solidariedade, semear o respeito, semear a diversidade, semear o amor dentro da política. A gente tem pauta social, por exemplo, na política cultural da cidade. Eu fui eleito no Conselho de Cultura em 2016, fiz parte do Conselho de Cultura até 2018, e através do Conselho de Cultura eu me capacitei. Eu tive acesso ao Sistema Nacional de Cultura e agora eu estou reconhecido e laureado para fazer o Sistema Municipal de Cultura. Através disso, a gente soube que o Sistema Nacional de Cultura tem 3 dimensões. Por exemplo, isso é um exemplo de uma agenda que a gente pode praticar. A dimensão simbólica, que é reconhecer os valores culturais que tem na nossa cidade, na região 014, em todas as cidades, né? Essa é uma imposição do Sistema Nacional de Cultura. A dimensão cidadã da cultura, que é como que a cultura é usada enquanto ferramenta de cidadania, ferramenta de inclusão, ferramenta de solidariedade, de elo, de vínculo entre as pessoas. Por isso que a gente acredita na cultura popular, na cultura fortalecendo os bairros e as comunidades. E tem a dimensão econômica, que é como que a cultura gera renda, como que a cultura valoriza o trabalhador da cultura e dá autonomia para essa pessoa. E a gente acredita que a gente está plenamente capacitado para desenvolver isso aqui em Botucatu. Já da agenda do nosso candidato, da nossa co-candidatura à presidência, com o Boulos e com a Sônia Guajajara, a gente tem uma agenda muito rica de fortalecimento do trabalhador da cultura. A gente tem uma agenda de criar um seguro social para o trabalhador da cultura, por sinal, que é um trabalho muito intermitente, muito temporal, e a gente tem também como um dos tripés básicos essa valorização. E também a gente já está podendo abrir portas aqui em Botucatu através dessa cultura. A gente já está podendo chegar nos bairros, conhecer os bairros e fazer o bairro colonizar o centro. A cultura que tem na vida da mãe, na vida do pai, do filho, na vida do avô, do trabalhador, uma cultura em si só. Uma pessoa que tem 70 anos, que está aposentada, ela tem 70 anos de cultura, de vivência, e ela tem algo a ensinar, assim como ela pode ter algo a aprender. Então, essa relação já pode ser praticada. E é isso que a gente pergunta. Como que a Prefeitura de Botucatu, a Prefeitura da nossa região 014, reconhece valores como que a gente tem, mesmo sendo oposição, valores que o cidadão tem no Banato, e como que essa cultura enfrenta e faz parte, por exemplo, do aniversário da cidade. O aniversário da cidade em 2017 foi descentralizado e foi até os bairros. Em 2018 optou por centralizar e ter um show
aqui no centro da cidade. Então a gente tem que fazer esse balanço, a gente tem que fazer essa renovação política, a gente tem que fazer com que, não que a prefeitura chegue até os bairros, mas que a política dos bairros se faça presente no bairro e ter essa autonomia. Então eu acredito que, respondendo, essa renovação se faz por liberdade. A liberdade econômica, liberdade moral, liberdade para não ser repreendido por ter uma opinião que pode estar certa. As pessoas que estão na política podem estar erradas. Então, é essa dinâmica e essa democracia que a gente prega. Certo. E como que você vê a relação do governo federal com a nossa região? A gente, todos os municípios, né, através da rede que a gente tem, né, da República, o sistema republicano que a gente tem, todos os municípios do Brasil dependem muito do governo federal. A gente tem, por exemplo, Botucatu, começa o ano com um orçamento de 320 milhões para serem gastos, só que a prestação de contas a gente enxerga que todo ano a cidade gasta 1 bilhão e 100 em média de recursos do Estado e de recursos federais. Então a gente tem que ver como que esse dinheiro vem para cá. 1 bilhão e 100 chega em Botucatu para quê? Para quem? E como que chega para o cidadão? Como que chega para o trabalhador? Como que chega para o estudante? A gente fala, por exemplo, voltando para o transporte, 16 milhões para garantir hoje, para os usuários de hoje, ônibus gratuito, perto de 1 bilhão e 100. É caro? Essa pergunta é feita por quem e quem responde? Para o usuário de ônibus que vê que 16 milhões perto de 1 bilhão e 100 milhões é 0,1%, entendeu? Se a gente pensar que 0,1% de tudo que a cidade gasta garante ônibus de graça para a população, é caro isso? Por que o governo federal repassa para a gente, junto com o estadual, 700 milhões? Para onde vai 700 milhões? É isso que a gente tem que perguntar. Há dependência para se manter esse dinheiro chegando no bolso de alguns e excluir trabalhador, excluir estudante, excluir cidadão desses benefícios. É muito dinheiro que está chegando para Botucatu. É muito gasto, muito investimento que a gente vê depois e fala, não, mas eu tenho que ter acesso a uma merenda. Eu tenho que ter uma merenda melhor. Eu tenho que ter o transporte. A saúde pública, sem luva, sem agulha, a gente marca uma consulta com um especialista, demora 7 meses, 6 meses para esse especialista atender. A gente vive numa cidade que tem a maior concentração de médico por habitante do estado de São Paulo, que é um estado privilegiado, uma cidade universitária que forma médicos. E a gente pede todo ano que o governo federal disponibilize para a gente médico público. A gente não tem médico suficiente no sistema público de saúde. Então a gente tem que ver como que o governo federal auxilia isso, como que a gestão municipal faz com que a população tenha acesso aos seus direitos, que isso é essencial. Fazer essa ponte entre o governo federal e o governo municipal também é uma das atribuições do deputado federal. Legislar, fazer com que as leis representem a demanda popular, que é a nossa visão, fazer com que as leis representem a demanda das pessoas que já são privilegiadas, que é a visão de outros políticos aí, e fiscalizar os recursos, fiscalizar que esse repasse tenha o seu destino, porque hoje a gente tem um governo federal extremamente autoritário, extremamente excludente, extremamente sem vergonha nenhuma, falando que o dinheiro vai ser para concentrar no bolso de tal pessoa. 500 bilhões de perdão que teve no ano passado para as empresas de saúde privada, que era perdão de multa, perdão de mau atendimento, que ia voltar para a saúde pública. Só que resolveu perdoar o sistema de saúde. Agora um refis também que perdoou, acho que 8 bilhões, e os maiores beneficiários desse refinanciamento seriam os deputados mesmo. E a gente tem, em contrapartida de tudo isso, o PSOL, que foi eleita a bancada mais ativa e mais atuante e mais necessária em Brasília pelo segundo ano seguido, num estudo feito com jornalistas e estudantes do sistema político de Brasília. Então a gente tem que ver
além do governo federal com o governo municipal, como que o poder econômico e político federal se relaciona com o poder econômico e político do município. É essa relação que a gente tem que ter. O deputado ele está representando uma ponte entre o agronegócio, entre o industrial, lá em Brasília, e de Brasília aqui, ou ele está representando o professor, o estudante, o trabalhador, a enfermeira, o técnico, em Brasília e fazendo com que o governo federal olhe para essas pessoas aqui, para a gente aqui. Então, a gente tem que ver como humanizar essa relação. Não é indo além da pergunta, eu acredito que a gente tem que, como cidadão, organizar como que a gente está sendo representado pelos nossos representantes, que são homens, mulheres, pais, mães, filhos, e como que eles defendem os nossos direitos, além do voto, além da cesta básica, além do botijão, além da troca de favores por dinheiro. A gente não precisa se vender, a gente não precisa dobrar nossa coluna, a gente não precisa se curvar para manter nossa dignidade, para manter nossos valores respeitados e falar para o nosso filho, falar para o nosso irmão, falar para o nosso pai, que a gente está defendendo nossos valores aonde a gente estiver. E por fim, rapidinho, uma mensagem para os seus leitores. Eu queria passar uma mensagem de que a gente vive um momento muito bom, muito iluminado. A gente está vindo de uma história política de Botucatu, do Brasil, de crescimento. A gente não tem alternativa além do crescimento. A democracia, depois da ditadura militar, tem 30 anos, a nossa Constituição tem 30 anos, a gente está aprendendo. Só que a gente não pode esquecer que a gente está aprendendo em cima dos valores nossos. Então a gente tem que valorizar a política que a gente faz, o que a gente veste, se a gente veste uma coisa do nosso amigo, uma coisa porque é moda, se a gente se alimenta de uma coisa porque é saudável e porque a gente valoriza a pessoa que está trabalhando nela, ou porque a gente precisa economizar e pegar um transgênico ou um produto cheio de agrotóxico e cancerígeno. Então a gente tem que ver que essas decisões são decisões políticas. Falar bom dia para o seu vizinho, falar boa tarde para o seu colega de trabalho, à noite você está cansado, falar bom dia, boa tarde, perguntar como é que está e saber se a luta dele está sendo representada por você, se você está representando a luta do próximo, como é que está o seu bairro, sua festa junina, como é que foi, o seu carnaval, o seu evento cultural, o seu filho, você está tendo que trabalhar hora extra para manter o alimento, para manter o transporte, para manter o plano de saúde, ou você está conseguindo chegar em casa para falar boa noite para o seu filho e colocar ele para deitar. Então, há esperança da gente ter uma vida solidária, da gente ter uma vida comunitária, em unidade, igual e justa. Eu acho que é o principal que a gente tem que passar para as pessoas através da nossa política. É a gente mesmo que entrega os panfletos nas casas, é a gente que está na rua, é a gente que está com a placa, por causa que a gente acredita no sonho que pode se tornar realidade. E também aproveitar aqui, fazer uma divulgação do nosso contato. A gente não acredita que tem que fazer a política ser burocrática. Então a gente coloca o nosso WhatsApp mesmo, que o principal, o meu telefone é 99703-9503, o meu Facebook é danielcarvalho.pessoal. A gente está nesse contato, aberto para o diálogo, aberto para o debate, aberto para apresentar essa proposta e para ouvir outras propostas. Por causa que a gente vive a dinâmica. Eu não estou defendendo um projeto de lucro para algumas pessoas. Eu estou defendendo um projeto social, um projeto de melhora social, de defesa de trabalhador. Como então? A pergunta é, como é que o professor está sendo valorizado aqui em Botucatu? Agora, a escola de período integral vai valorizar o professor? Vai reconhecer o estudante? O estudante, como é que está o grêmio dele? Tem autonomia? Está tendo debate político? Está tendo construção enquanto cidadão e cidadania? O plano de carreira dele, como é que está? A gente viu agora também, citando por último, uma outra observação, que tem um projeto muito grande, até eu estou querendo levantar por causa que eu sei que você também é engajada nesse lado. A gente está esperto também lá em Brasília, que está um lobby para cortar
toda a agenda de aprendizagem de jovens aprendizes do Brasil. O Conselho Nacional das Indústrias está fazendo lobby com outros conselhos para justamente pegar essa renda e esse custo, que para eles é custo, na aprendizagem, para desenvolver outro polo, que é o lucro deles. Então a gente vai defender esse caminho, vai defender o sucesso que já tem hoje a aprendizagem, apesar de eles hoje já terem aprovado a reforma trabalhista que corta direitos, eles querem cortar direito também da juventude. Então a mensagem que a gente quer encerrar é que a gente tem que lutar, a gente tem que se defender, a gente tem que se unir, a gente tem que ser solidário e não acreditar em promessa. A gente estava no Conselho de Cultura, a gente está no Conselho de Saúde por causa da defesa da saúde pública, a gente está no Conselho de Transporte Coletivo em defesa desse direito ao transporte coletivo, a gente está nos movimentos sociais de enfrentamento da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da punibilidade do presidente corrupto Temer, da punibilidade do Aécio Neves. Então a gente está em defesa desse movimento social e da transparência. E convidar todo mundo também a acreditar no 5014, no voto 50, que é o voto do PSOL, para renovar, ocupar Brasília, mudar de vez a política de Brasília e do Brasil por esse movimento social, por esse movimento de transparência, que a gente acredita que é o movimento do futuro. Ele está querendo ir para a rua. E esse eu queria passar de mensagem para todo mundo. Obrigada, viu, Daniel, por ter aceitado esse espaço, para a gente bater um papo mesmo. Eu acho que precisa, eu acho que todo mundo precisa conhecer quem são os candidatos que estão querendo representar Botucatu e região, seja na esfera federal como na esfera estadual, porque acho que fica muito distante, né? E a minha ideia é conversar com todos os candidatos durante os próximos 15 dias e mostrar para a população que é possível, que a gente não pode ficar tão distante, que a política ela está como está porque nós somos omissos. Entendeu? Em algum momento a gente desacreditou, em algum momento a gente deixou para lá, dentro das nossas prioridades, e a gente também não fiscaliza, a gente não conversa, a gente não está próximo do nosso representante político. Então, assim, tem as suas falhas? Tem. Só que também nós, como cidadãos, a gente também acabou deixando ficando omisso também, a gente fica tão distante. E eu parabenizar você por essa iniciativa e também lembrar que essa parte de falhas é essencial a gente saber e a gente valorizar nossas falhas. Porque hoje a gente está falhando em abrir mão dessa luta política. A gente acredita, é obrigado a acreditar, que de 2 em 2 anos a gente vai eleger um político que vai organizar a cidade. Essa tem sido a maior falha que eu acredito nossa. A gente tem que saber como é que está a gestão das lâmpadas da nossa rua. Como é que está o encanamento, como é que está o pilar, como é que está a educação, a saúde. E essa coragem que você está tendo de enfrentar, de abrir porta, de derrubar barreiras, é um pontapé muito audacioso, né? Audacioso e um pontapé muito bonito, que se todas as comunidades, todas as associações, todos os conselhos, grêmios fizerem isso, a gente vai cobrir as falhas. A minha falha, junto com o seu acerto, o seu acerto, o seu acerto e o seu acerto, a gente não vai falhar. Então é essa a leitura social, a leitura coletiva, de evitar os novos erros. E convidar todo mundo de novo a fazer isso que a Patrícia está fazendo, fazer essa abertura, fazer esse movimento. Então muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Bom 5014 e bom ano para todos nós. Obrigada.